Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, da nossa comunidade de marketing e vendas. E hoje eu estou recebendo um convidado, que não é somente um convidado, é um amigo, é um parceiro, é um possível cliente também. Então, assim, estamos em casa hoje e a gente vai falar sobre um tema muito bacana, muito bom, que é a implantação e estruturação de uma máquina de vendas. Então, para quem não conhece, estou recebendo hoje o Glauton e deixar você se apresentar, né? Claro, obrigado. Falar um pouquinho Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Glauton, ok? Eu sou CEO de uma empresa chamada Cardápio Web. A gente é uma ferramenta para automação de deliveries e restaurantes. Hoje aí em todo o Brasil já, com cerca de 2.000 restaurantes clientes nossos aqui da empresa. E a gente tem atuado muito na área de tecnologia, tanto se posicionando como uma ferramenta de cardápio digital e segurando o cliente através de todo um ecossistema para deliveries e restaurantes, envolvendo toda essa parte de chatbot, com parte de gestão integrada, onde você tem controle de caixa, de estoque, e toda uma gama de integrações com o WhatsApp, que é um dos nossos diferenciais. Então a gente se posiciona como cardápio digital, mas oferece tudo isso por detrás. E muito do sucesso da nossa empresa é porque a gente conseguiu estruturar um processo de vendas muito bem elaborado, onde a gente tem bem definido qual é a estrutura que a gente tem para conseguir adquirir novos clientes em torno do mês. E eu vou compartilhar aqui junto com a Débora um pouco do que a gente precisou fazer para chegar nesse momento e conseguir estar tendo aí essas vendas. Mas fala um pouquinho para a gente hoje sobre os resultados, os últimos resultados de vendas da Cardápio Web, até mesmo, né, para vocês entenderem um pouquinho que eu convidei ele hoje para a gente conversar sobre esse assunto. Legal. E assim, se a gente for pegar o último mês fechado que a gente teve foi março. Foi um mês que a gente teve bastante venda. Foram 150 novos clientes que entraram na nossa operação em um único mês. Totalizou aí centenas de milhares de reais em negócio. Foi algo bem legal. E foi um recorde de vendas que a gente bateu e que tem batido mais a cada dia. O mês aqui de abril ainda não acabou, mas a gente já vai conseguir chegar nesses números de novo. Possivelmente o mês que vem já vai ser um negócio ainda mais, né, avassalador, porque a gente estruturou mais canais de vendas. E a próxima etapa que a gente tem como empresa é procurar diversificar os nossos canais para você não depender unicamente de um único canto, né? Porque acho que o grande problema que você tem quando quer começar a escalar as vendas da empresa é a criação de demanda. Então, cara, o processo de vendas ele é importante, o closer tem uma negociação ali, usar o spin, usar um pitch de vendas, tudo isso é importante. Mas nada disso adianta se você não tem uma estrutura de geração de demanda. E como é que você faz para ter demanda? Você investe em inbound, em outbound, em eventos, em parcerias. Você tem uma gama de outros canais que você pode utilizar e que, claro, demoram até você realmente conseguir ter um pouco de tração em cima disso. Não é algo simples, justamente por isso as empresas focam em canais diferentes quando elas já escalaram, né, ou conseguiram escalar pelo menos um outro canal. E é basicamente essa etapa que a gente está hoje. Hoje a gente tem um processo que funciona através de pré-vendas e closes. A gente tem um forte lado de inbound aqui, que traz a demanda do marketing através de muito marketing de conteúdo, através de bastante tráfego pago. O canal mais recente que temos estruturado é o canal de parcerias, onde a gente tem fortes parceiros do mercado de delivery e alimentação que estão gerando para a gente uma demanda que vem hoje de forma orgânica, que é interessante, porque você depender do tráfego pago é algo muito complicado, porque tem períodos onde o tráfego pago está trazendo uma demanda alta, porque o custo por lead ele baixou, mas tem períodos que ele traz uma demanda mais alta, porque acho que eu me confundi aqui. Tem períodos que ele traz uma demanda alta porque o custo por lead baixa, e tem períodos que ele traz uma demanda mais baixa porque o custo por lead ele aumenta. E isso é algo que muitas vezes não dá para controlar no mercado. É algo que você tem que esperar que as campanhas de marketing elas encontrem um momento que isso comece a acontecer. Você tem que identificar quando esse momento acontecer para meter bala em cima dessas campanhas. Hoje a gente já tem aí uma quantidade bem interessante de valores investidos em tráfego pago. E hoje a gente conseguiu isso por quê? Porque a gente não foca somente no tráfego pago, como muitas empresas fazem. A gente tem muito uma parte de orgânico, com criação de conteúdo, onde o lead conhece a gente muitas vezes através de um anúncio, mas ele converte, às vezes semanas ou meses depois, porque ele é impactado através de remarketing, ele é impactado através do orgânico, e esse orgânico traz uma base muito forte para a gente também. Legal. Então, hoje, a máquina de vendas da Cardápio Web é uma máquina de vendas inbound?
Hoje, é porque é complicado você definir uma máquina de vendas em um único canal, né? A máquina de vendas em si, ela possui também o canal de inbound, que foi como a gente conseguiu escalar a nossa operação, mas hoje a gente tem outros canais. Por exemplo, o nosso programa de indicação. Muita gente acaba negligenciando um bom programa de indicação, mas esquece que, a longo prazo, se você tem um produto de qualidade e consegue reter clientes, poxa, você tem uma base enorme de pessoas que estão ali dispostas a te ouvir, dispostas a te indicar, e a indicação é algo que gera para a pessoa que está indicando, inclusive uma certa autoridade para quem ali indica a ferramenta, que se a outra pessoa gostar, se ela se sente bem. Se você simplesmente ativar, der alguma premiação ali para a pessoa, conseguiu 5 indicações, você ganha um mês de graça na Cardápio Web, e você vai escalando, depende do que é que o seu cliente precisa, do que é que o seu cliente quer. Você precisa conversar com ele para entender. Mas é um canal que também funciona bastante, a gente tem muito cliente que chega de indicação, tem os clientes de tráfego pago, tem os clientes de tráfego orgânico, a gente investe muito em YouTube, Instagram, Facebook, e Google também é algo que a gente está começando a investir agora também na parte de blog. Já estamos produzindo o nosso blog mais atualizado, né? Porque hoje é um dos canais que a gente vê mais a médio e longo prazo. Tem até uma preocupação aí por causa do ChatGPT, que de fato bota ali uma pulga atrás da orelha, mas a gente ainda acredita muito que o blog pode ser aí um futuro canal de aquisição bem forte aí nos próximos anos, né? Legal. Mas hoje, né, na equipe da Cardápio Web, principalmente quando vocês começaram, tinha alguém ali que era referência em vendas, que estudava vendas, ou vocês tiveram que estudar do zero e fazendo testes para realmente estruturar essa máquina de vendas? Vamos lá. Eu tenho uma estrutura na minha empresa que eu acho muito interessante para quem está evoluindo no ambiente de startup, que eu vejo pouca gente usar. Então, se você tem uma startup e está escutando aí, eu indico que você faça o seguinte. Eu fiquei sempre responsável, sempre não, né? No começo todo mundo acaba fazendo muita coisa, então eu também sou programador, então lá atrás acabava tendo que programar também o sistema. Mas o que fez a gente dar uma explosão no início da operação foi quando eu saí da área técnica, saí da programação e entrei de cabeça em vendas e marketing. Então, assim, hoje eu me posiciono como CEO, mas o que eu realmente faço mais na empresa é a parte de crescimento através de novos clientes. Eu tenho na parte de marketing, vendas e pré-vendas para conseguir cliente novo. Eu tenho um sócio responsável pelo operacional de toda essa estrutura na parte de processos com suporte, atendimento ao cliente, CS para conseguir fazer upsell e reter nossos clientes, que é o Johnny, meu sócio. Ele faz toda essa parte de retenção para garantir que esse cara está tendo uma boa experiência com a nossa empresa. E eu tenho um outro sócio que fica responsável pela parte de tecnologia. E essa é uma estrutura que tem funcionado muito bem, que eu vejo pouquíssimas startups fazendo. Digo muito que vocês testem. Porque quando você tem uma pessoa 100% focada em vendas, é isso que vai fazer o motor da máquina girar. E você vê muita startup iniciando e não querendo olhar para o processo de venda, achando que as vendas vão ser naturais por causa de networking, qualquer coisa do tipo. Até pode acontecer no começo, mas isso não vai escalar a empresa. O que vai escalar a empresa é você ter um bom processo de máquina de vendas. Aí o que é que eu vejo o cara que é dono de uma startup fazendo? Ele contrata um vendedor, coloca um vendedor na máquina e ele acha que esse cara sozinho vai dar conta da demanda. Esse cara não consegue trazer resultado, o que é que ele faz? Ele vai lá e demite esse cara depois e fala, o vendedor não era bom. Na verdade, não é isso. O que você deveria ter feito era estruturado manualmente o seu processo de máquina de vendas para conseguir trazer os primeiros resultados. É interessante falar sobre isso, porque lá no início, quando eu saí da área técnica, a gente estava com um faturamento de R$ 2.500. Não era nada. A gente faturava R$ 2.500 por mês. E eu, focando em programação, sempre trabalhei como engenheiro de software, e meus 2 sócios também. Então, aquele negócio, o programador gosta de fazer produto. A gente fez esse produto, o produto estava bom, mas ninguém focava em vender. Eu vendia ali por detrás, né? Na hora que eu saí e entrei de cabeça na área de vendas, cara, foi um mês. Encontrei um canal de aquisição bacana pra gente, estruturei um processo minimamente viável e escalável de vendas, coloquei uma galera para me ajudar, e foi interessante, porque a gente saiu de R$ 2.500 por mês de faturamento para R$ 7.500 no mês seguinte. Nossa. E depois, em mais um mês, a gente saiu de R$ 7.500 para R$ 15.000. Né, algo em torno disso, R$ 15.000. Então, assim, R$ 15.000 não é muito dinheiro? Não, hoje em dia não. Mas para quando você está começando uma empresa que você não tem absolutamente nada, além de muito trabalho, R$ 15.000 foi uma virada de chave para a gente. A gente encontrou. Não é muita realidade de muitas startups. Muitos sonham faturar R$ 15.000 por mês. Nossa, total. Aí você faturando R$ 15.000 por mês, o valuation vai lá para cima também. Todo mundo já começa a olhar com outros olhos. Muda a realidade. Começa realmente a validar o que você está fazendo, né? Exato. Mas aí é que tá o grande segredo, né, de você estruturar uma máquina de vendas. É porque muita gente procura, pelo que eu tenho escutado muito, uma receita de bolo.
um passo a passo. O que eu faço? Quais são os passos que eu dou para estruturar minha máquina de vendas? Ao meu ver, assim, máquina de vendas, eu acho que cada empresa tem a sua. Cada empresa tem que descobrir a sua. E aí, como foi pra vocês que vocês descobriram? Cara, esse é o caminho, essa é a estratégia. Essa é a maneira da nossa... Esse é o jeito da nossa máquina de vendas. Como é que foi? Cara, primeira coisa que você precisa fazer, como eu estava comentando, é encontrar um bom canal de aquisição. Se você não tiver um canal de aquisição para geração de demanda, não adianta ter nada. Tá? Não adianta ter absolutamente nada. Então a gente testou alguns canais, a gente testou lá atrás prospecção, e era uma prospecção meio burra que eu fazia, porque eu não tinha estudado vendas, e achava que vendas era ir atrás, falar e fechar. Né? Claramente não é. Assim, quando eu parei para entender, porque é interessante isso, tudo na vida, você acha que é simples até você mergulhar de cabeça naquele negócio. Tem uma frase muito bacana que eu não me lembro eu não me lembro ela completa, mas ela diz mais ou menos que você vai percorrer todo um caminho, você chega num lugar, você percorre todo o caminho, né? Só que você chega e você enxerga, mas você não sabe o que está ali. E você só consegue enxergar o lugar de verdade quando você percorre todo o caminho e volta para o momento inicial. Que é quando você olha e fala, não, agora eu entendi, é isso aqui. Isso acontece em todas as áreas da vida, é interessante isso. Na área de vendas, prospecção no início não funcionou. E não funcionou muito porque a forma como eu fazia era uma forma burra, era uma forma burra de carga. Saía procurando lead no Instagram, entrava em contato, falava com 100 pessoas num dia, conseguia a resposta de uma e aí tentava fazer um processo de vendas ali, sem fluxo de cadência, sem ferramenta direito, tudo bem amador. Não funcionava. Então era muito no braço, né? Não tinha muita inteligência. É o que todo mundo faz no começo, quando você não sabe nada de vendas. Eu era um programador, achava o bichão, não, tá tranquilo, tem que entender do produto. Na hora de ir para vender, não, isso aqui é só mandar mensagem para a galera. E não é. É muito mais complexo do que isso. Então, acho que se hoje eu parasse e fosse tentar estruturar um processo outbound no início da operação, teria sido muito mais bem sucedido do que foi na época. Isso. E deixando claro, né, óbvio que a gente não tá falando que esse tipo de processo, ele é errado. E não é. É o processo de... Existem várias máquinas de vendas que funcionam no processo outbound, né, que é o processo ativo, essa busca que ele falou ali de procurar lead frio, lead que não te conhece, não tem interesse, não sabe quem você é. Então, tem empresas que rodam isso muito bem, mas é uma coisa que a gente até mesmo conversando fora, né, daqui, a gente fala muito que não é fazer dessa maneira, mas fazer de qualquer jeito. É fazer com fluxo de cadência, como ele falou, com um pitch correto, com um discurso correto, com uma estratégia correta. Eu não vou falar com qualquer pessoa. Eu não vou abordar qualquer empresa no Instagram. Eu preciso entender com quem eu vou falar. Preciso entender quem é o tomador de decisão, quem é a pessoa física daquele local também, que eu preciso falar com ela. Então, precisa ser estruturado todo um processo. Não que essa estratégia é errada, a estratégia é muito boa. Inclusive, a gente faz também muito dessa estratégia na Push e dá muito certo. Mas tudo precisa ser feito tem que ser muito bem pensado. Tem cada etapa, cada passo a passo, porque pode escalar muito os resultados também. Eu acho interessante porque quando as pessoas começam a querer montar uma estrutura de vendas em si, elas acham que o outbound ele é mais barato do que o inbound porque você só precisa sair mandando mensagem para as pessoas. E é muito interessante ver quando você tem algum tipo de expertise a mais, que na verdade é o exato oposto. O outbound ele é mais caro e ele é mais difícil de fazer funcionar do que o inbound. Por mais que no inbound você precise investir em tráfego pago, ou investir numa criação de conteúdo na internet, cara, ainda assim sai muito mais barato do que você conseguir validar uma estrutura escalável. É importante falar, escalável de vendas no outbound. Porque uma coisa é você, dono da empresa, sair mandando mensagem para um monte de gente e conseguir ali algum cliente. O tempo é seu. Então, você tem tempo infinito, você faz o que você quiser. Mas quando você quer contratar uma pessoa para fazer isso por você e uma outra pessoa para fechar esse negócio, é aí que você descobre que, muitas vezes, esse processo de vendas, de uma pessoa para pegar o lead, outra pessoa para converter, ele não se paga. Por quê? Porque a gente encara a grande dificuldade do outbound, que é, assim, de longe para qualquer negócio, criação de lista. Cara, criar lista é um negócio extremamente complicado. Perfeito. Porque se você conseguir encontrar o lead que tem interesse naquilo que você oferece, então a ligação vai ser perfeita. Você vai ligar e vai falar, putz, eu tô precisando, vamos conversar. Só que quantas pessoas estão precisando naquele momento que você tá ligando? Nunca é desse jeito, tá? Nunca é desse jeito. Nunca é.
é a grande dificuldade. Então, assim, se você está começando a operação, se você tem um ticket médio mais baixo, enfim, ou até o mais alto normalmente as pessoas vão mais para o outbound, que acaba ficando mais simples. Porque é um caça com arpão que a gente chama. E tem outros problemas também, por exemplo, no outbound, que você precisa... normalmente é um processo mais demorado, é um processo que você precisa de volume, porque normalmente é ticket mais alto. Então, você precisa de um grande volume para ter receita previsível todos os meses. Exato. E você precisa, consequentemente, ter um time, porque você sozinho você não consegue dar conta de tudo. Principalmente quem é vendedor, dono de empresa, empresário, empreendedor, enfim, que também lida com o produto em si, às vezes entrega, às vezes faz tudo. Às vezes lidar com o outbound fica muito complicado, porque é muita energia que você gasta. E gastar energia no outbound faz parte. Exatamente. É normal. Exatamente. Você tem que ser muito adepto ao não. Você vai tomar muito não. Tem que aprender a escutar isso daí e não ficar desmotivado no dia a dia. Normalmente, um BDR, né, que é o pré-vendedor responsável por outbound, ele é um profissional mais caro que o SDR, que é a pessoa que pega o lead quente, né, aquela pessoa que deu levantada de mão, que a gente chama, demonstrou interesse no produto. Então, existe uma complexidade muito grande no outbound que as empresas que não entendem de vendas não conseguem perceber. Sim. E que muitas vezes investir no inbound acaba sendo uma saída. O outbound para ticket médio pequeno é muito, muito complicado. Sabe como é que eu consigo validar isso na minha operação? Ao invés de eu focar no outbound para vender plano mensal, que sairia R$ 159,90, por exemplo, se eu vou fazer outbound, eu não vou vender um plano mensal. Eu vou vender, no mínimo, um plano anual. Ou então vou ter que ir atrás de clientes de ticket médio muito alto, que tem múltiplas sedes, e no meu mercado isso é meio inviável, porque não são tantas empresas assim que fazem e que tem o ticket médio mais alto, e normalmente as que tem, pro meu caso, que é um software, requer muito esforço de desenvolvimento para conseguir chegar numa franquia, por exemplo, muito grande. Então acaba sendo melhor fazer esse esquema do anual, como eu falei. Então, para ti, hoje, na Cardápio Web funciona muito inbound, e então para ti vale mais a pena pela questão do teu ticket médio? O inbound vale mais a pena, com certeza. Pra gente, neste momento, sim. O que não quer dizer que o outbound não seja uma estratégia viável. Quer dizer que a gente ainda está validando esse canal. Legal. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui o tráfego pago, a gente tem o tráfego orgânico, a gente tem canal de parceria e canal de indicação. Esses são os 4 canais que a gente mais tem em vendas hoje. O próximo que a gente está querendo escalar é um canal relacionado aí ao outbound, né? Que provavelmente vai ser focado, inclusive, na prospecção até mesmo de parcerias em si. Por quê? Porque a parceria, a médio e longo prazo, traz muito mais vendas do que um único outbound, talvez pegando cliente. Então, se eu focar num parceiro, talvez esse parceiro traga 12 clientes ao longo dos próximos 12 meses. Enquanto se eu focasse num cliente só, teria muito esforço para conseguir um cliente. Então, o outbound para parceria é mais fácil. Né? Se você, por exemplo, é uma ideia boa. Se você quer fazer outbound logo de cara, faz outbound para parceria. É ótimo. Entendeu? Vai numa empresa que tem contato com o teu cliente, tenta fechar um negócio com esse cara, onde você dá uma comissão para ele, quando ele te indica, e aí você mete o pau. Aí é mais fácil. Você trabalha com volume, né? Pega alguns leads um pouco mais morna quente. Então, exatamente. E é tranquilo, né? É tranquilo de você agendar uma reunião para uma parceria, porque você não tá querendo vender, você tá querendo fazer uma parceria. As pessoas são mais abertas. Muito mais abertas, é muito mais fácil. É a dica aí para vocês aí também. E como é estruturar uma máquina de vendas inbound? Ensina aí, eu também quero aprender. Também quero aprender. Dá muito trabalho, mas no começo você consegue validar rápido isso daí. Como? Cara, a dica principal que eu dou pra vocês, cria um site, aí um site simples, aí usa o Wix mesmo, que é simples de fazer lá. Coloca uma chamada pro teu serviço no final e roda tráfego pago para ele. Seja no Google ou no Facebook Ads. Como é que você vai definir isso? Isso aqui já é batido, mas se você não tiver uma demanda ativa do mercado, porque tem empresas que trabalham que precisam criar demanda. A Cardápio Web foi uma empresa que no início a gente precisou criar demanda até a demanda começar a chegar. O que eu quero dizer com criar demanda? Quer dizer que o mercado não está te procurando. Você é um serviço inovador, as pessoas não conhecem e você precisa procurar as pessoas que estão com aquela dor. Então, o Google Ads, quando você não tem uma demanda ativa, ele não vai funcionar muito para você, porque ele não vai... Você vai colocar pesquisa de palavra-chave para quem? Se ninguém está procurando o que tu oferece. No início não dá, entendeu? Então você foca no Facebook Ads, ou foca no TikTok Ads, ou até no YouTube, que é do Google Ads também, né? Mas não é campanha de pesquisa. E nesses canais, né, nessas outras ferramentas de anúncio, você consegue sim criar o desejo naquele cliente. Então, por exemplo, o dono de delivery, no meu caso,
tá passando ali o Instagram, eu pergunto, você tá perdendo vendas por problema de atendimento no WhatsApp, por exemplo? A pessoa olha e fala, pô, deixa eu ver esse vídeo aqui até o final. Aí ela vai lá e converte. Então direciona pro teu site, no teu site tu vai lá e converte esse lead. Glauton, na verdade eu estou oferecendo um serviço que tem demanda, as pessoas estão procurando por isso. É um sistema de gestão, não sei, de academia. Aí as pessoas pesquisam por isso no Google. Pronto, então o primeiro canal que você tem que colocar é um canal que a gente chama de SEM, que é basicamente para você fazer anúncio nas ferramentas de pesquisa. A principal que a gente tem é o Google. Então você vai lá, bota um anúncio para a palavra-chave. A pessoa está pesquisando sistema de gestão para academias. Beleza, vai aparecer o teu anúncio lá. As chances de você conseguir um lead qualificado são maiores, porque os leads de Google são mais qualificados. Eles estão procurando aquilo, então eles estão mais interessados em fechar e estão mais interessados em fechar naquela hora. Só que é limitado, porque existe um limite de pesquisa que as pessoas fazem. Já no Facebook não, você pode criar um funil, criar a demanda desse funil, criar gente ali para ter interesse, pegar pessoas que viram teu vídeo, mandar mais anúncio para essas pessoas que viram teu vídeo, que são pessoas interessadas e conseguir converter através disso. Resumindo, quer começar? Faz o seguinte, escolhe Google Ads ou Facebook Ads, segundo essas regras que eu falei, se tem demanda ou se não tem demanda. Cria um site que tem um formulário lá para você estar enviando o contato, para o lead estar enviando um contato para você ter acesso a esse lead, e taca tráfego pago. Cara, se o teu lead sair a R$10, tá ótimo. Agora, se você sair a um lead de R$200, quer dizer que não funciona muito bem. Claro, dependendo do teu ticket médio, né? Aí você vai fazendo manutenção e tudo mais até encontrar um caminho. Mas você não precisa investir muito de cara. Você investe R$10 por dia, R$15 por dia e já começa ali a ter alguns resultados. Porque é interessante nas ferramentas de anúncio que quanto menos você investe, mais ele direciona você para os potenciais compradores que têm mais interesse. É interessante isso. Se você pegar no Facebook Ads, por exemplo, se você investe pouco, o Facebook Ads ele vai pegar o teu pouco e ele vai tentar transformar aquilo em algo rentável. Então ele vai mandar para os leads mais qualificados possível. Agora, ele ganha em cima disso, ele ganha, ele precisa disso. Ele precisa disso. Então, quanto mais tu aumenta o teu investimento, mais ele vai falando, não, agora tem mais verba, então vou fazer outros testes. Vou mandar para esse público aqui que eu acho que essa galera talvez tenha interessado, ou talvez não esteja, vou fazer alguns testes. E aí, quanto mais tu investe, maior o teu custo por lead, mas em compensação tu consegue mais leads. Só que cada vez mais leads desqualificados. Tem esse detalhe. Agora, o ponto é, o quão desqualificado ele vai ser? Porque não é porque um lead está um pouco menos qualificado do que aquele que você pegou no começo, que ele é um lead ruim. Entendeu? Pode ser que o lead que está no início tem uma taxa de conversão de 20%, e esse que está longe tem uma taxa de conversão de 17%. Ainda assim é um lead bom. Certo. Vamos lá, falar alguns pontos. E inclusive, até um pouco assim, intrigante, né? Porque você começar o tráfego pago com pouco recurso. Inclusive, eu escuto muita gente falando, eu não vou fazer porque eu não tenho muito para investir. Então, assim, você já está batendo nessa... Começa com pouco. O melhor é começar com pouco, realmente. Nem faz sentido você começar com muito. Não quer ver. Pra quê? Se você não tem, se você nem sabe quanto é que é o teu custo por lead. Você tem que descobrir quanto é que vai ser. Uma vez que você descobre esse custo por lead, aí sim você vai lá e escala. E aí você vai encontrar uma outra barreira. É uma barreira que a gente passou também. No começo você está investindo pouco, e pô, o lead tá vindo barato, e tá vindo qualificado, e você fica empolgado e fala, putz, achei o caminho. É isso aqui. O que é barato? O que é um custo por lead barato? O custo por lead barato é um lead que você consegue pagar e mesmo assim tem um ROI positivo. Né? No caso de empresa de SaaS, como é a minha, né? É mais complicado você definir... Explica o que é ROI, explica o que é SaaS. O ROI é o retorno sobre o investimento. Então, por exemplo, se eu tenho um e-commerce, eu vou lá e invisto R$20 por dia, e o meu e-commerce vai lá e me retorna R$200 de anúncio, por exemplo. O anúncio está me rendendo R$200 em vendas. Aí eu faço meu cálculo. Se eu tive um investimento de R$20 e retornei R$200, então eu tive um ROI de 10, né, que é o 200 dividido por 10. Dividido por 20, quer dizer. Aí eu tenho um ROI de 10. Legal, até aí tudo bem. Aí você tem que tirar também o teu custo de produção, o custo da tua equipe para ter conseguido aquele retorno. Deu lucro? Beleza, legal. Só que percebam que o ROI do e-commerce ele é claro, ele é nítido, né? Porque existe a diferença entre o ROI e o ROAS, né? O ROAS é esse que eu falei, na verdade. Até peço desculpa, né? O ROAS, que é esse daí dos 200 dividido pelo 20, que dá 10. O ROI é a soma total. É como eu falei, pega esse daqui, soma com os outros custos que você tem de operação e aí você vai ter o teu ROI. Só que no SaaS, não é tão preto no branco, porque no SaaS você não vive a base daquele cliente que acabou de pagar, você vive na recorrência daquele cliente. Então ele te paga R$100 aqui nesse mês, te paga R$100 no próximo mês, R$100 no próximo mês. Aí você tem que analisar uma métrica que a gente chama de LTV, que é basicamente o quanto que teu cliente está deixando ali
de dinheiro na tua empresa. Então, beleza, o meu LTV aqui, ele está dizendo que o meu cliente deixa aqui R$2.000 comigo. E eu estou gastando para conseguir esse lead R$20, mais um processo de vendas de X reais. Beleza, no fim das contas eu tenho aqui 1.500 de lucro. Beleza, ok. Você gastou 500 para conseguir o cliente e ganhou 2.000. Tá positivo. Então você ter um custo por lead barato, não necessariamente barato, mas aceitável, é aquele que você consegue ter lucro e um lucro positivo, né, um lucro interessante. No SaaS a gente normalmente fala que tem que ter pelo menos 3 vezes o custo de aquisição do cliente. Né? Então, se você tiver de LTV 3 vezes o que você gasta para conseguir o cliente, pelo menos isso já está ok. Né? Então tem que fazer essa análise de acordo com cada negócio. Mas no início, cara, no início da tua empresa, tu não vai ter muito custo de aquisição de cliente, tu não tem uma operação gigante. Tem tu ali trabalhando e os teus leads chegando. Então, se você tem um lead barato e o que o cliente paga está suprindo as despesas que você tem para trazer aquele cliente, tá ótimo. Agora o ponto é, quando você começa a querer crescer, que era onde eu estava chegando, né? Porque, beleza, eu estou investindo agora R$1.000 por mês, estou tendo aqui minhas vendas, está dando certo. Eu vou tacar-lhe pau, vou dobrar, vou investir 2.000. E o que acontece? Você estava faturando 1.000 por mês? Olha, está investindo 1.000 por mês. E vamos supor que você estava faturando, sei lá, 4.000, digamos assim, de novos clientes, né? Aí você dobra, investe 2.000 e as tuas vendas caem de 4.000 para 3.000. Aí você fica, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? É aí que você vai encontrar a grande barreira da escala. Escalar é a parte mais difícil do negócio. Chegar em R$10.000 de faturamento por mês é molezinha. Quando você encontra o teu canal de aquisição e tem um processo de vendas minimamente funcional, você chega em 10.000. Mas para você escalar e ter muitas vendas mesmo, que é o que todo mundo quer, é aí que você vai encontrar o problema. Eu parei, estudei, encontramos formas de fazer essa escala, mas esse vai ser o segundo desafio que você vai ter. O primeiro vai ser encontrar um produto que as pessoas querem, um custo por lead aceitável, e é isso aí. E ter o teu processo de vendas ali funcionando. O próximo desafio vai ser escalar isso daí, que é complicado. No inbound, em tráfego pago, pelo menos, é complicado. Então, hoje, na Cardápio Web, os principais indicadores de vocês realmente são custo por lead, e o ROI, e o LTV? Tá, então hoje para Cardápio Web, os principais indicadores hoje para tua máquina de vendas é o custo de aquisição do cliente, né, o CAC, custo de aquisição por lead e o LTV? Exatamente. O que a gente tem o que é mais importante para a gente é o CPL, né, o custo por lead, legal, o CAC e o LTV que esse cliente está gerando para a gente. Isso quando a gente está falando de máquina de vendas. Porque você também precisa analisar o churn, que é basicamente a taxa de cancelamento daquele cliente, porque isso dita o teu LTV. Então, normalmente é isso que a gente utiliza. Claro, também tem taxa de conversão de pré-vendas, taxa de conversão de vendas, taxa de conversão dos anúncios, do site. Tem um ponto interessante que muita gente se assusta quando você vai fazer inbound, que é a quantidade de lead ruim que você recebe. Por exemplo, você faz um investimento de R$1.000, que vai trazer para você, digamos, 100 leads. Desses 100 leads, cara, normalmente 30% é a quantidade de leads que você pega que de fato merecem um processo de vendas em si, pelo menos no nosso caso. E já vi de outras empresas que também era isso. Ou seja, 70% das oportunidades que tu está recebendo são oportunidades que não respondem, são oportunidades que o cara nem sequer abriu ainda, ou que vai abrir daqui a 2 meses, ou que está procurando algo que não é o que você oferece. Então, 70% dos leads que chegam no inbound, em média, né, no nosso caso, pelo menos, são oportunidades ruins. É aí que você vai descobrir isso, porque no início você não vai ter muita demanda, sozinho você vai conseguir dar conta, mas você vai perceber isso em algum momento. E vai começar a sentir a necessidade de ter um departamento de pré-vendas, que vai qualificar os teus leads para o teu closer, que é o cara que tem a hora mais cara ali da equipe de vendas, poder, de fato, focar nas oportunidades que tem mais chance de estar fechando contigo. Então, tá tudo bem você fazer uma campanha, começar a fazer tráfego, e aí converter só 30%, tá tudo bem? Não é converter 30%. Quem dera que a gente convertesse 30%. Não, 30% são as oportunidades que são aceitáveis para ter uma conversa. 70% é descartável. É gente que não te responde, é gente que não está no teu perfil de cliente. 70%.
Então, você começa a brincar, digamos assim, com 30%. Exatamente. Começa a ter uma conversa com eles, começa a realmente entender se ele faz parte do teu perfil de cliente, se ele tem interesse. Eu entendo se ele faz parte do meu perfil de cliente na pré-vendas, e eu só passo aqueles que de fato estão no nosso ICP, para minha equipe de close. Então, minha equipe de pré-vendas pega, qualifica, vê se está no ICP, vê se consegue contactar esse lead. Se conseguiu, deu tudo certo, aí ele passa para a equipe de vendas que vai tentar fechar esse lead. E aí, nessa transição, é 30% que passa. Normalmente é 30%. Para o closer. Para quem não sabe, o closer é o vendedor responsável pelo fechamento. O fechamento, negociação, é o que cuida da parte final do processo de venda. Isso. No caso, você está falando de um processo... No caso, ele está falando de um processo que ele é quebrado. Então, existem empresas que trabalham em um vendedor só todo o processo de venda, desde a qualificação, identificação de oportunidades, até o fechamento e a negociação. No caso da Cardápio Web, eles têm um processo, tem 2 pessoas fazendo todo esse processo. Por que você decidiu ter uma estrutura dessa maneira? Legal. Ter pré-vendas e closers. Legal. Uma pergunta boa. E é difícil para você entender a importância de um SDR antes de você colocar um SDR. Por quê? Porque quando você está fazendo a negociação, você não imagina que os dados são esses. Você não imagina que 30% das oportunidades que tu recebe são lixo, são descartáveis completamente. E aí você acha que não deve ser isso daqui, não deve ser. Deixa o meu vendedor fazer tudo. E aí o que é que você faz? Você vai querer escalar com uma equipe de closer, que tem comissão maior, que tem muito mais dificuldade de treinamento para rampar. E você acaba deixando na mão dos closers, que são mais caros, um monte de lead ruim. Ou seja, você não precisa de um monte de closer na tua equipe. Claro, depende do tamanho, né, da quantidade de demanda que tu tem. Mas às vezes a pessoa tem uma equipe de 5 closers, quando na verdade ela podia ter 2 closers, que são os que mais ganham, e 3 SDR gerando demanda, e geraria uma demanda muito mais qualificada, aumentava a taxa de conversão daqueles closers, que focariam nas oportunidades de qualidade, e deixaria nas costas do SDR todo aquele trabalho manual de qualificação, de agendamento, e que você consegue separar muito bem os processos para que o SDR consiga gerar mais demanda para o closer. Porque ele não necessariamente fica refém de pegar a levantada de mão. Tu pode colocar um SDR para pegar de lead perdido, que você não fechou venda antes, pode colocar para ele pegar, para ele se tornar um outbound, fazer prospecção ativa. Você pode criar processos de fluxo de cadência maiores. Então, por exemplo, se tu tem um fluxo de cadência de 5 dias, você consegue talvez trazer aí 30%, como eu falei, mas se você coloca esse fluxo de cadência para ser em 7, 8 dias, talvez você aumente 1% essa taxa, vai para 31%, 32%, porque você colocou mais momentos de contato com aquele lead. E aí, esse tipo de coisa é o que vai fazendo você ter mais vendas, porque quando você atinge um limite bom de vendas, cada alteraçãozinha que você faz, você espera ter um resultado em porcentagem pequeno. Porque não dá para você mudar o jogo de uma hora para outra. Eu não consigo sair de 30% de qualificação do meu lead para 60%. Mas eu consigo sair de 30% para 31%, 32%, que no final do mês dá bastante coisa. E aí, só pegando o gancho sobre a estrutura de equipe, isso para o inbound é até bem comum a gente encontrar um processo quebrado. Por que normalmente os empresários, gestores de vendas, enfim, eles decidem quebrar o processo? Para gerar volume. Porque a gente sabe que um vendedor que faz todo o processo gera tempo, ele vai perder tempo ali com oportunidades que não vão converter. Então, para a gente ser mais assertivo, também gerar esse volume, algumas empresas tendem a quebrar o processo. Só funciona se for assim? Não. Existem várias outras empresas que têm uma máquina de vendas estruturada e que têm alguns somente closers. Sim, executivo de venda. Todo o processo. Exato. Tem inside sales, enfim. Tem até mesmo vendedores externos que fazem todo o processo. Agora, quando a gente vai olhar para uma máquina de vendas outbound, a gente pode encontrar N estruturas, várias estruturas. A estrutura do vendedor fazendo tudo, ele buscando ali oportunidades frias, qualificando, fechando, fazendo tudo realmente. Vendedores que trabalham externamente, internamente. Existe também a figura do processo quebrado. Também a gente pode quebrar para gerar esse volume. Porque o interessante do outbound é ter volume. Então, assim, é muito bom a gente gerar, até porque é um processo que demora muito. E é um processo que ele nem, muitas vezes, é tão assertivo assim. Então, eu preciso de ter muito volume, mirar em 100 para acertar um. Mas, que às vezes, esse um vale a pena por causa do high ticket que ele é. E aí, como é que pode ser num processo de outbound? Nesse processo quebrado?
Pode ser também ter essa figura do pré-vendedor e do closer, que no caso a gente chama de BDR. E aí o BDR, o que ele faz? Ele vai caçar oportunidade. Ele vai começar a gerar lista, que ele não recebe lead, então ele tem que gerar a lista dele, ou o que ele vai trabalhar. Só que dentro do processo outbound, a gente pode ter também a figura do LDR. Exatamente. Ou inteligência comercial, enfim, que é a pessoa que só vai fazer lista. Então, assim, a gente pode ter a figura dessa pessoa no time que ela só vai estar pesquisando, olhando para o mercado, procurando oportunidade, gerando listas que ele acredita que realmente tem ali o perfil, que realmente vai dar esse fit, e passa para o time de pré-vendas, para realmente qualificar, entender se realmente aqueles leads podem ser trabalhados, tem interesse e tudo mais, e depois passa para o fechamento ali com os closers. Ainda pode ter toda essa estrutura. Essa é a estrutura que eu mais gosto, porque o inteligência comercial, ou LDR, ele é a pessoa responsável por fazer o que a gente chama de smart lead. Você pega uma lista ali de 100 empresas que, em aspectos genéricos, fazem parte do teu perfil de cliente, e você analisa, poxa, dessas 100 empresas, deixa eu analisar mais a fundo quais são as informações que eu preciso para o meu pré-vendedor pegar. E tem a LDR que faz, por exemplo, o trabalho de entrar em contato com a empresa, descobrir o nome do tomador de decisão para depois o SDR entrar em contato, ou o BDR. Porque é interessante quando você para olhar um processo de outbound, é muito importante a abertura que você tem com aquele cliente. Então, se você não tiver com o lead, né? Se você não tiver uma abertura muito interessante e chamativa para passar pelo gatekeeper, você acaba tendo ali uma perda considerável de contatos. Então tem LDR que entra em contato com o lead, né? Vou entrar em contato aqui com um escritório de contabilidade, descubro quem é o nome do dono, às vezes eu pergunto, não, me passa só o e-mail, né? Me passa o e-mail do responsável. É fulano arroba tanto. Descobri aqui o nome do responsável. Na semana que vem, a pessoa, né, o SDR em si, o BDR em si, ele vai lá e entra em contato já com o nome. Alô, me passa pro Fernando, né? Eu tô com uma reunião marcada para ir agora às 14 horas, mandei um e-mail já. E aí, enfim, você consegue ter essa estrutura. E a estrutura que eu mais gosto, você tem um LDR, que gera Smart Leads, que a gente chama, para uma equipe de pré-vendedores, os BDRs, que vão prospectar esses leads, que estão mais qualificados, porque se os pré-vendedores gastassem o tempo dele prospectando os 100 leads, eles iam gastar muito tempo e a qualificação ia ser muito baixa. Só que se o LDR pega e fala, não, prospecta só esses 60 aqui que tem mais chance. Aí o BDR vai, entra em contato com esses 60 leads e tem uma taxa de conversão maior. Supor que ele tem uma taxa de conversão de 10%, 6 leads ele passa para o close fechar. E aí você tem essa escadinha. E aí depois, claro, tem a possibilidade do close fechar a venda e passar para um processo de onboarding, e depois do onboarding passar o bastão para o CS, e você tem aquele esquema de fazer upsell dentro da empresa, que é o que você... é a forma como você consegue rentabilizar mais em cima do cliente, né? Conseguindo o que a gente chama de churn negativo, que é quando o... Churn zero. É quando você consegue ter por mais que você perca cliente, você fez tanto upsell na sua base que o teu churn ele não vai para baixo, né? O MRR churn ele não vai para baixo, ele sobe. Então tu não perde faturamento, é isso. Isso que é interessante também na máquina de vendas é trazer essa visão de vendas pro time de pós-venda, ou time de CS, enfim, como no caso, o sucesso do cliente, né? Como você tiver. Mas é interessante que não existe a forma correta. Que é melhor quebrada, é melhor uma pessoa fazer tudo. Porque existem cenários em que o vendedor, além de prospectar novas contas, ele ainda tem que manter relacionamento com as contas que ele já fechou. É verdade. Isso é comum no mercado. É comum. Não que esteja errado, mas eu sugiro que não faça. Não, eu até vejo alguns executivos fazendo isso. É porque depende também muito de mercado. Sim. Depende muito do mercado, que realmente por exemplo, eu vejo muito em segmento de saúde. Ali você tem o vendedor, o executivo que abre novas contas, mas também o ideal é que ele mantenha as contas que a empresa já tem. O famoso pós-venda. Não, isso é comum. Isso não, que não é o o vendedor por relacionamento. Dá para fazer, mas é aquele negócio. Uma vez que o vendedor faz isso, ele poderia estar focando em novas vendas, né? Sim. Você está gastando o tempo dele, focando ali em te ajudar a reter aquele cliente. Não que isso esteja errado. Até porque se for o vendedor que fechou, o cliente gosta mais que seja aquela pessoa que vai acompanhar ele ao longo do tempo. O cliente ele se sente, tem uma conexão maior com o vendedor. Normalmente ele gosta do vendedor. Ele não gosta muito do suporte, mas ele gosta do vendedor. Sim. Entendeu? Então, quando o vendedor vai falar... E é até interessante que mesmo nesse processo que eu falei de ter uma equipe de CS, de onboard, o vendedor ele sempre esteja ali caso o cliente precise. O cliente manda uma mensagem, o vendedor, não, deixa eu entrar em contato aqui com a minha equipe, que você tinha que ser atendido logo e tudo mais. Sim. Porque o vendedor é o grande amigo do cliente dentro da empresa. Isso acontece muito por aqui.
Porque eu vejo muitos empresários falando, será que quebrar o processo, botar 2 pessoas no processo de venda não é ruim? O cliente não vai reclamar? E aí, o processo que a gente chama de passagem de bastão, ele tem que ser um processo muito bem estruturado, quando você tem esse tipo de estrutura. De 2 pessoas num processo de venda, de pós-venda. Então, ele precisa ser muito delicado, para o cliente também não sentir que ele foi jogado para outra pessoa. Exato. Mas que a outra pessoa, ela é melhor naquela etapa do processo. E que ela vai atender o cliente cada vez melhor. Porque ela é especialista naquela etapa do processo. Exatamente. Mas assim, não existe regra. A regra é, entenda, é o seu mercado, o seu processo, o que funciona pra você. E teste. Testa uma pessoa fazendo tudo. Vê que dá alguns erros. Testa com 2, quebra o processo. Vai fazendo teste até você conseguir realmente escalar e construir a sua máquina de vendas. Pra você, uma pessoa só, o dono da empresa, o empreendedor, o empresário, ele fazendo todo o processo. Isso eu já posso chamar de máquina de vendas? Na minha visão, claro. Por que não? Se o cara tá conseguindo trazer resultado, tá trazendo demanda, beleza, tá ótimo. E ele pode depois escalar dessa forma. Na verdade, o dono da empresa deveria estar imerso dentro da operação de vendas, pelo menos no começo da empresa. Porque se você deixa essa área para outra pessoa tomar conta, especialmente um funcionário, cara, as chances de dar errado são absurdas. Porque como é que você joga na mão de uma pessoa? E assim, quando o cara tá começando, ele ainda quer pegar uma pessoa júnior, ainda quer pegar uma pessoa que não entende nada de venda, bota lá, vende pra mim. Aí ele acha, não tá funcionando. Claro que não tá funcionando. Não vai funcionar. É você, tem que sentar a bunda na cadeira, criar vergonha e começar a ligar. É o famoso PPT. Liga pro teu lead. Liga pro teu lead direto. Não tem o que fazer. Você não tem opção. Ou você liga, ou você não vai ter negócio. Eu tenho uma empresa, tenho 3 anos de empresa, a empresa está faturando R$2.000 por mês. Poxa, eu sinto me informando. Não serve de muita coisa não, meu amigo. A ideia em si, as pessoas idealizam muito. Eu tenho um projeto que vai crescer, vai ser assim, 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 assim. Eu só preciso vender. Porra. Tá bom, né? Isso é o melhor cenário. E quando a gente escuta a galera falar que não, o que eu só preciso é do produto. Meu Deus do céu. O que eu só preciso é do produto e parece que ele vai vender sozinho, né? O empresário é muito apaixonado pelo produto. No mercado de startup, principalmente. O produto é o... Nossa senhora. Cara, o teu produto... O mais importante no teu produto é saber se existe... Cara, acho que é a coisa mais importante, assim, de forma geral. Se existe realmente um problema que o teu produto resolve para um público disposto a pagar por aquele negócio. Isso é validação. Isso é validação. E eu não estou falando de uma pessoa só usar, porque é teu amigo, não. Estou falando de você ter pessoas que precisam daquele teu produto e precisam tanto que elas estão dispostas a pagar, a ir atrás de ti para ter aquele produto. Isso sim é um produto que o mercado precisa. E não um produto que isso aqui ia ser muito bom para o mercado e tudo mais. Você não sabe se isso é muito bom. A ideia é incrível, né? Não, de ideia incrível. Maravilhosa, que todo mundo vai querer. E que você não precisa vender. Não, as pessoas vêm atrás. O sonho de que as pessoas sempre vêm atrás do produto bom. E eles acham que eles têm o produto melhor que tem. Porque assim, vou dar um segredinho pra vocês. Cara, em 1 mês você não faz um software bom não, Nem 6 meses. Assim, um software realmente que resolve o problema de todo mundo, você não vai resolver não. Pode ter certeza. E assim, se você conseguir em 1 mês fazer um produto tão bom que todo mundo quer, eu te garanto que isso é muito arriscado. Porque qualquer pessoa pode em 1 mês falar e fazer também. E aí tu vai ter uma concorrência gigantesca no teu mercado. Gigante, que assim... Fácil de replicar, né? É fácil de replicar. Se o teu produto é muito fácil de replicar, cara, é complicado, entendeu? Cadê o diferencial? Cadê o diferencial? Não vai ter. Cuidado com essas ideias. Assim, empreender não é simples. Demora. Para fazer um produto de qualidade é difícil, demora tempo, demora às vezes anos para o teu produto de fato tá ali mais pé no chão, mais validado. E mesmo depois de anos de produto, sempre vai aparecer cliente pedindo atualização de coisa X ou coisa Y. Sempre vai ter isso daí. E aí cabe você decidir se vai implementar ou não. E normalmente as empresas não implementam e o cliente que se adeque ao processo. Isso acontece, é normal. Né? Enfim, é normal. Legal. Legal. Mas vamos voltar para uma coisa que é muito, muito importante.
na estruturação da máquina de vendas, para você, quais são as ferramentas essenciais que precisa ter? Depende do teu processo de vendas, né? Se você quer uma operação que só tem, que seja outbound, por exemplo, você precisa, obviamente, de um CRM e você precisa de alguma ferramenta que te ajude a conseguir leads. Depende de qual é a ferramenta que eu preciso. É um Google Maps? Pode ser o Google Maps, pode ser uma das ferramentas de criação de lista que tem no mercado, que tem a Rodo, pode ser portal da transparência, tem várias ferramentas que você pode utilizar. Então você vai precisar de uma que cria a lista para você e você precisa de pelo menos um CRM para controlar essas vendas. Se você quer ter pré-vendedores, eu aconselho muito que você utilize uma ferramenta de Sales Engagement ou de fluxo de cadência, enfim, que é basicamente uma ferramenta que vai automatizar ali as rotinas do teu SDR ou BDR. Então, no dia 1 ele vai mandar uma mensagem de WhatsApp e vai fazer uma ligação. No dia 2 ele vai mandar um e-mail e fazer outra coisa. E aí você consegue controlar por dentro dessa ferramenta que ela vai te ajudar muito, tanto na parte de relatório quanto na parte da rotina do teu funcionário, que vai ser muito mais produtivo. Importantíssimo, importantíssimo. Porque uma coisa que escuto muito já, e é uma coisa que me tira do sério, trabalhando com alguns clientes, é a falta de rotina. O vendedor que não tem uma rotina clara, que não é organizado, que tá lá com alguns leads pra trabalhar, mas não sabe nem o que vai fazer. Sabe nem vai fazer hoje, nem amanhã, nem na próxima semana, nem se o lead quer, nem se o lead não quer, não sabe o que ele faz. É porque a área de vendas, ela infelizmente, hoje ainda é muito amadora. Existe um mercado tão grande e importante para as empresas entrarem, que é você ensinar as outras empresas a conseguir fazer um processo de vendas que preste. Porque muita empresa cresceu com um processo de vendas mal otimizado. E assim, tudo bem, tem empresa que consegue fazer isso, que consegue crescer, tendo equipe de vendas que não está bem otimizada e que às vezes se você tivesse um processo mais bem definido, poderia aumentar muito a taxa de conversão daquela empresa, a facilidade, diminuir custos, um monte de coisa que as empresas não fazem, porque ainda existe muito amadorismo na área de vendas. As pessoas acham que vender é algo que é um feeling, é natural da pessoa, o que é balela. A gente sabe que sim, existe, precisa, claro, ter um certo tipo de interesse na área comercial. Você pegar um vendedor, não é qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que goste de conversar, que tem ali alguma atenção. Tem que ter um perfil. Tem que ter um perfil, mas isso não quer dizer que a pessoa tenha que nascer com um dom para aquilo. Você pode treinar várias pessoas ali para serem bons vendedores, bons operacionais e bons closers, né? Porque o perfil do BDR, SDR é diferente do perfil do closer. Inclusive, o próprio SDR e BDR tem perfis diferentes também. Sim. O SDR é um profissional que ele gosta de fazer ali as suas rotinas sem muito desafio, ele quer fazer o X, Y, Z do jeito que ele tem que ser feito, no processo, e ganhar na demanda e prospectar muita gente, beleza, mas seguindo um processinho muito bem definido. Já o BDR gosta de desafio, ele gosta de ligar para o lead, ele não tem problema em receber não, é um perfil que aguenta a pancada com mais força. Muitas vezes, inclusive, o BDR também. Muito BDR, inclusive, ganha mais até do que o próprio closer. Que é o perfil mais difícil de muito encontrar. Difícil. É muito difícil. BDR, meu Deus. Um bom BDR. Se você encontrar algum BDR, por favor, manda o currículo pra gente, tá bom? Me avisa. E aí, quem quiser trabalhar com BDR também manda o currículo pra gente. Que é muito difícil encontrar um BDR. É um negócio, assim, muito complicado. É complicado. E é uma coisa que não é só você ser o perfil comunicativo. Não é só sobre isso. Não é só você. Às vezes. Tem que ser agressivo, isso. E vendas é técnica. Não é só comunicação. Tem que ser estudado. Você tem que estudar, tem que ler livro, E é um aprendizado constante. Exato. Eu fiz um curso de venda porque eu sou vendedor. Sei vender. Que legal. Não, é constante, porque cada mercado é um processo diferente. Cada empresa é um processo diferente. Tem estruturas diferentes. Tem estruturas que têm muito recurso para contratar uma ferramenta de lead. Tem empresas que não tem. E aí você não vai trabalhar? Porque não tem esse recurso? Não, você tem que dar um jeito e ir atrás e resolver, ser resiliente, procurar também solucionar problemas, enfim. É todo uma estrutura. Setor de vendas é muito complexo. Eu acho que é uma das áreas mais complexas da empresa em si. É muito complexo, muito complexo. E assim, é uma das que... É a principal que você precisa estruturar no início. Claro porque que... sem vendas... não existe. Não tem empresa. Eu vou trabalhar no CS do meu cliente. Tem quantos clientes? Tenho 10. Meu Deus. Vai contratar um CS por quê? A não ser que você tenha um ticket médio muito alto. Vocês fazem uma entrega muito bem feita. Aí é diferente, né? Mas assim, normalmente, cara, se você tem pouco cliente, você tem que ter muito vendedor. E quando é que você precisa de um CS? Cara, você vai precisar de um CS mesmo? É quando você começar a sentir
que você está perdendo muito cliente todo mês e você não estava olhando. E vai chegar um momento onde a quantidade de clientes que você bota para dentro é semelhante à quantidade que sai. E aí, ó, você estagna, a empresa para de crescer. O CS ele tem que entrar algum tempo antes desse momento chegar, para você começar a organizar ali a casa. Sim. Ah, mas porque ainda tem um ponto interessante. Quando você tem pouco cliente, o cliente ele se sente parte da empresa mesmo, ele sente que está montando a empresa contigo, ele é próximo do vendedor. Então o churn dos clientes, dos primeiros clientes, se você tem um produto que atende ao problema dele, ele costuma ser mais baixo, naturalmente, porque ele tem mais contato com as pessoas, ele tem contato com o fundador, ele tem um contato direto com o vendedor. Só que quando você começa a ter centenas, milhares de clientes, aí você não consegue dar a mesma atenção, o vendedor não vai dar a mesma atenção para esse cliente, porque ele vai estar focado em trazer mais cliente. Aí o CS precisa dar a atenção que o vendedor está faltando. Entendeu? Que é toda uma técnica dentro da área de sucesso do cliente também, né? Tá, completo. Que depende também do produto, depende também da estratégia que você vai atuar dentro do CS. Exato. Depende do teu ticket médio, muita coisa depende do ticket médio. Isso. Perfeito. E quais são as ferramentas para inbound? Para inbound, cara, você precisa ter uma ferramenta, né, para criação de site, isso é muito importante. Então, quais que você tem aí de opção? Você tem, para quem está começando, é leigo, não entende muito de criação de site, recomendo o Wix. O Wix ele é uma ferramenta muito fácil de usar, qualquer pessoa consegue usar. Great Pages também, tá? É bem bom, é Great Software, uma coisa assim. É bom, vale bastante a pena. Vale a pena você dar uma olhadinha e fica um site bem bonito, você consegue personalizar bastante ele também. Tem o próprio WordPress, né, que todo mundo deve conhecer, só que o WordPress ele é mais complexo, porque existe toda uma questão de configurar servidor e tudo mais. Ele é um pouquinho mais difícil de configurar. Se você está começando, não aconselho começar com o WordPress não, só se você já tiver uma noção boa. Migra para o WordPress depois. Começa com o mais simples, depois migra para o WordPress, se fizer sentido ainda para o teu negócio. Porque tem negócio que não precisa, né? E, enfim, precisa criar um site. Outra coisa que você precisa do WhatsApp. O WhatsApp é essencial, né? Você tem ferramentas aí no mercado que te dão um WhatsApp oficial. Você pode começar assim, ok. Sai mais barato pegar um WhatsApp normal, até porque o oficial tem uma série de burocracias que acaba complicando. Então, isso se a digamos, a chamada para ação for para o WhatsApp, né? Porque pode ser para uma landing page. Pode, mas é porque o vendedor também conversa. Ah, tá falando mais do inbound, né? De fato. Não, mas exatamente. Se você fizer campanha, cara, diversifica. Bota uma parte das campanhas para site, outra parte das campanhas para WhatsApp, outra parte para Direct, outra parte para Messenger, outra parte para Google Search, outra parte para o YouTube, outra parte para Display. Cara, tem muita opção, muita opção. Faz várias campanhas diferentes e descobre qual delas funciona melhor para ti. No momento que tu encontrar aquela que tem a melhor taxa de conversão, tu taca fogo em cima dela. E por mais que alguma outra tenha menos, tenha uma taxa de conversão menor do que a outra, ainda assim, cara, dinheiro é dinheiro. Você tem que botar pra dentro do que tiver dando retorno pra ti. Claro, com uma forma sustentável, né? Mas tá dando dinheiro e tá sendo sustentável, taca-lhe pau. Não tem por que não fazer isso. Então você vai encontrar, né, depois de fazer o site, pegar o WhatsApp, você vai escolher qual a ferramenta de anúncio que você vai usar para começar. Qual vai ser a primeira, fazer seus primeiros testes. E você tem ali as principais, Google Ads e Facebook Ads. Como eu falei, se você tiver demanda reprimida no mercado, de forma geral, está precisando do que tu oferece, vai de Google Ads primeiro. Vai ter resultado mais rápido e com mais qualificação. Só que limitado, né? Caso você não tenha demanda, que é o caso de muitas startups, as startups gostam de ser inovadoras, então normalmente não tem uma demanda muito forte. Era o caso, inclusive, da Cardápio Web. A minha empresa, né? Cardápio Web aqui, o Cardápio, nosso mascote. Sigam a Cardápio Web, @cardápio.web, ok? No caso da Cardápio Web, a gente não tinha demanda no começo. Cardápio digital era um mercado que as pessoas não conheciam. Então a gente teve que fortalecer muito no Facebook Ads, com Instagram e Facebook, para criar a demanda, conseguir fechar esses clientes e depois de algum tempo, que foi quando o mercado de cardápio digital começou a entrar ali numa espécie de expansão, todo mundo começou a conhecer, aí a demanda de Google Ads surgiu com força. E aí sim, aí a gente investiu pesado em Google Ads também, até hoje a gente investe. Mas é porque hoje temos aí essa possibilidade, no início não tinha. Então se você está no mercado que não tem tanta demanda ainda, cara, vai de Facebook Ads. Se você já tem demanda, vai de Google Ads. Eu quero começar pelo TikTok, ou pelo Pinterest, ou pelo LinkedIn. Depende daquilo que você está oferecendo. Normalmente, o que mais dá certo é Facebook e Google. Normalmente, esses que eu indico. Mas se você está, por exemplo, atacando o mercado de C-Level, algo do tipo, talvez seja melhor fazer um teste ali no LinkedIn e tudo mais. No meu mercado, não funciona. Dono de restaurante não está no LinkedIn. Então, é mais difícil. No teu funciona, no teu é mais tranquilo.
Mas assim, os melhores normalmente é Facebook e Google. Cara, conseguiu ter o Facebook e o Google funcionando, conseguiu ter o teu site no ar e conseguiu ter o WhatsApp. É isso. Aí você já consegue ter os primeiros resultados. Ah, não quero gastar com mais ferramenta. Beleza, o lead enviou o formulário ali para ti, já cai na tua ferramenta, como o Wix. O Wix tem uma parte que recebe os formulários que a galera envia. Você vai pegando, bota no CRM e faz o que tem que ser feito. Glauta, eu vou gastar muito para ter essa estrutura? Não, cara, não vai. O pessoal quer, porque quer gastar muito dinheiro no começo. Para quê? Você não validou nada, você não tem produto nenhum. Mas eu vou começar me queimando no mercado. Meu irmão, você é tão pequeno, minúsculo, ínfimo, não é nada. O que é que você acha que você... Tu acha que alguém vai te ver, cara? Vai ter Às vezes não aparece nem pra sua própria mãe. Não aparece nem pra ti, cara. Não vai queimar nada. O mercado é gigante, não vai queimar nada. E assim, quer gastar muito logo de cara? Vai ser torrar dinheiro, porque você não tem nada, você não tem estrutura, você não sabe como é que funciona. Vai devagar. Aí depois a estratégia que tá errada. A estratégia que tá errada. Vai devagar. Faz ali, pega o Wix no plano gratuito, beleza, fez o site, depois contrato pago, vai sair R$15 por mês, 20, uma coisa assim, bem baratinho, com domínio já, se você contratar o anual. Para o WhatsApp, pega um WhatsApp não oficial, só contrata o WhatsApp oficial mesmo quando a tua empresa já estiver maior, que tu tiver com problemas ali por causa do WhatsApp normal. Antes disso, não precisa de uma API oficial. Vai ser uma burocracia desnecessária. Quando você tiver maior, aí sim você precisa. Mas lá no início, quando você está começando, não tem isso. Pô, beleza. E ferramenta de anúncios, você vai gastar um pouco de anúncio, né? Não tem o que fazer. Eu indico R$15 por dia, R$20 por dia, para você validar ali a tua estrutura, coisa pouca. E assim, eu falo, investe R$15 e analisa ali os 3 dias que tu rodou, que tu gastou R$45, fica de olho, poxa, deu certo aqui, o lead tá entrando, porque se não tiver entrando, tu pausa e tenta outra coisa, não vai ficar gastando, desenfreado, vou passar um mês testando aqui, meu lead saiu a R$300. Não deu resultado, vou botar mais dinheiro. Pois é, não é assim que funciona. Pra gente ir pro encerramento, o que você sugere pra galera que tá começando, aquele empreendedor, que é só ele na empresa, tá começando, precisa vender, precisa entregar, precisa fazer de tudo, tá montando seu produto também, tá validando. O que ele vai fazer para estruturar a máquina de vendas dele? Vai para outbound, para inbound? O que você sugere? Vamos lá. Se o teu ticket médio for muito alto, não vai para o inbound. Vai para o outbound. É claro que hoje todo mundo precisa de inbound, tá? Inbound, de forma geral, não é tráfego pago, como a gente falou aqui. Que a gente nem chegou a conversar muito sobre orgânico, mas a gente tem muitas vendas através de orgânico. Então, assim, inbound é criação de conteúdo na internet junto com anúncios, né? Quase, tipo isso. Então, assim, a primeira coisa, se você tem uma empresa, você precisa estar no digital. Então, cria um Instagram, cria um Facebook, coloca uma logo, coloca posts, coloca reels, né? Os reels lá do Instagram, que tu replica para os shorts de YouTube, replica para o TikTok também. Cria um canal no YouTube, faz alguns vídeos. Isso aí tem que ter, só para você ter a presença digital e o teu site. Porque quando a pessoa pesquisar por você, por mais que você faça outbound, cara, a pessoa vai pesquisar por ti em algum lugar. Se você não tiver nenhuma página no Instagram, não vai passar confiança. Então, a primeira coisa, de base, tenha ali essa estrutura digital. O segundo passo se você tem um ticket médio pequeno, beleza, faz inbound, vai ter algum resultado se você tiver aí, se você conseguir entrar, né, conseguir criar uma boa estratégia. Se você tem um ticket médio muito alto, o inbound é mais complicado, cara, com anúncio é mais complicado. O outbound costuma ser uma opção mais viável, mas um outbound inteligente, bem estruturado, procurando ali os leads corretos, ou outros tipos de canais de aquisição maiores, como você ir para evento, fazer networking. Funciona quando você está começando, né, que você não tem uma estrutura muito alta. Mas assim, poucas pessoas têm um ticket médio muito alto que não dê realmente para o inbound. Sim, se você tem ali 500, 600, até R$1.000 eu acho que dá para colocar no inbound, tranquilo. Dá para conseguir algum resultado ali. Só que, claro, quanto maior o teu ticket médio, mais você vai gastar de tráfego pago para conseguir teu cliente. Quanto mais baixo o teu ticket médio, menos você gasta. Tem que ser assim. Até porque, de que adianta eu estar gastando R$300 para trazer um cliente de 200? Não adianta nada. Mas se eu gastar 300 para trazer um cliente de 1.500, aí já é outra coisa. Sim. Então, sempre analisando o retorno, né? Sempre analisando o retorno. Tá começando? Cria uma estrutura digital, define se tu vai querer ser inbound ou outbound, ou outro canal de aquisição que tu prefira, né? Tem outros aí, relações públicas, né? O que você quiser. Mas normalmente os principais para quem está começando é inbound, outbound. Depois que definiu isso daqui, aí sim você vai lá e investe nas outras coisas que a gente conversou aqui, né? Investe teu tempo nisso. Perfeito. Então,
Fala aí qual é o seu Instagram, como é que o pessoal te obrigado. encontra. Beleza. Porque ele é um pouco blogueiro, então. Okay. Pessoal, para quem quiser seguir a Cardápio Web aqui, a nossa empresa de cardápio digital, é @cardápio.web, basta pesquisar a gente aí no Instagram que vocês vão encontrar. Eu faço muitos vídeos lá, então vocês vão me ver muito por lá, pode ficar tranquilo. E quem quiser me seguir no meu pessoal é Glauton_Santos, ok? Perfeito. Eu também posto alguns conteúdos por lá, mas é mais pessoal mesmo. E eu acho, na verdade, que a gente poderia até marcar um outro momento pra gente aprofundar nessa questão do orgânico e também no tráfego, como é que poderia estruturar tudo isso. Porque, querendo ou não, o tráfego traz muita dúvida para as pessoas. Traz. Então, muita gente tem muitos preconceitos quanto a isso. Interessante o que tu comentou, porque o orgânico hoje pra gente traz mais vendas do que o tráfego pago. Legal. Entendeu? Até mesmo pro ponto, para quem faz só outbound, eu faço muito outbound. Então, a gente já viu a importância de fazer tráfego. Pela questão de marca e tudo mais. E a gente não vai deixar o outbound de lado, mas a gente precisa fazer tráfego também. Então, talvez a gente estruturando isso e falando um pouco mais disso em outro momento seria bem interessante. Legal. Mas eu vou aproveitar também para deixar meu @, que é importante. Me segue, deboraoliveira.s, certo? Eu também estou com alguns conteúdos voltados para vendas no meu Instagram pessoal. E segue também minha empresa, Push Recrutamento. Trabalhamos com recrutamento e seleção e desenvolvimento de liderança de vendas. Então, se você está precisando formar o seu time de vendas, recrutar, selecionar, a gente é especialista nisso. Então é isso, gente. Muito obrigada por escutar a gente todo esse papo até aqui. Sem dúvidas, foi muito bom. Muito obrigada por aceitar esse convite. Ele sempre aceita minhas ideias super loucas. E muito obrigado por vocês terem escutado. E próximo episódio a gente vai lançar nas nossas redes sociais. Então fica ligado, tá? Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.